Tarde, boa noite para vocês aí em Londres. Boa tarde para quem estiver no Brasil nos assistindo. Mais uma vez aqui para os nossos amigos no Instagram também. Uma boa tarde para vocês. Boa noite para, de repente, qualquer parte do mundo que vocês estiverem aí. Hoje nós vamos conversar sobre a importância da concorrência nos negócios, tá certo? É um tema extremamente pertinente porque a gente precisa realmente pensar que o concorrente não é um inimigo, tá bom, pessoal? Então é muito importante que vocês tenham bastante ciência desse assunto aí. A nossa temática hoje, mais uma vez lembrando que nós iremos fazer uma transmissão de 20 minutos de debate, tá bom? Nós estaremos conversando sobre um tema, esse tema de hoje, por 20 minutos, e daí abriremos espaço para o debate, tá bom? Estamos fazendo uma transmissão ao vivo aqui na fanpage da Adriana Chiari Magazine, que é uma revista sensacional que está fazendo maior sucesso em Londres, e também aqui no meu Instagram, @Vini de Oliveira, tá? Que a transmissão está sendo simultânea nessas duas mídias, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos começar o nosso debate, tá bom? Se puderem me avisar se o áudio tá legal, é muito importante. Vocês aqui do Face, vocês aqui do Instagram, puderem contribuir avisando aqui que o áudio tá legal, para eu coordenando aqui também o meu volume de voz, tá bom, pessoal? Agradeço demais mais uma vez a todos vocês aí que estão presentes. Bom, vamos lá. O assunto de hoje eu acho que é um assunto extremamente importante, porque muitas vezes os empreendedores eles têm a impressão de que a concorrência é um inimigo, tá bom? A concorrência, pessoal, ela na essência, ela faz com que o mercado fique muito mais ativo, muito mais ágil e vai facilitar bastante a nossa atuação, tá certo? Então, eu gostaria muito que vocês pensassem junto comigo que a concorrência não é um problema para o mercado. Pelo contrário, a concorrência, eu vou demonstrar aqui durante o nosso debate, que a concorrência ela traz inúmeros elementos que fazem muito mais você crescer e fortalecer e demonstrar o seu profissionalismo do que simplesmente achar que está atrapalhando o seu negócio. Tá bom, pessoal? Uma das coisas que é muito importante a gente pensar com relação à concorrência é que existe um aspecto emocional quando o empreendedor ele começa a conceber a sua ideia. Vamos supor que eu abri um restaurante. Então, nesse restaurante tem muitos sonhos, tem muita luta, você realmente se empenhou bastante para abrir o seu negócio. E aí, quando você começa a perceber que alguém, seja uma empresa, seja um grupo, uma franquia, está chegando aí na tua região, ou na tua cidade, que aquilo ali vai te atrapalhar, realmente esse aspecto emocional faz com que a gente comece a imaginar que é um problema, tá certo? Esse concorrente. Então, um dos elementos que fazem com que a gente pense que a concorrência é um problema é o aspecto emocional, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, que a gente fica enciumado, a gente fica irritado, a gente começa a pensar que, por que esse cara não abriu em outro lugar? Mas a gente tem que pensar que estamos num ambiente de livre concorrência e que qualquer um pode explorar. Eu não vou lembrar agora quem é o autor, mas eu já li em algum lugar que dizem que nesse momento que nós estamos conversando sobre um assunto, existem inúmeras pessoas pensando a mesma situação em vários lugares do mundo. Eu não me recordo agora quem foi o autor que falou isso. Isso é muito importante a gente perceber, porque seria muita presunção nossa a gente chegar a imaginar, eu criei esse negócio e ninguém mais teve essa ideia. Imagina que nós temos 6 ou 7 bilhões de pessoas no planeta e seria muita presunção nossa achar que só você é a pessoa brilhante para criar isso. Nenhum negócio ele existe sem ter concorrência. E hoje, cada vez mais, nós temos um conceito de concorrência direta e indireta.
tá bom? Eu vou falar um pouco sobre isso aqui também. Então, o primeiro aspecto que eu queria levantar para vocês nesse debate é que a gente converse, lembrando que um dos aspectos que atrapalham a gente pensar sobre concorrência é a questão emocional. Então, pessoal, é muito importante, como empreendedor ou como pessoa que está buscando empreender, pensar que a gente tem a possibilidade de ter um autocontrole, uma inteligência emocional que vai nos ajudar a pensar de forma coerente como agir com as dificuldades do nosso negócio, tá bom? Então, primeiro aspecto, concorrência não é problema, a concorrência é um elemento muito importante, nos faz ficar vivos, tá certo? E que a concorrência, pessoal, muitas vezes o aspecto emocional é que faz com que a gente imagine que a concorrência é um problema, tá bom? Então, primeiro ponto. Um aspecto muito importante para a gente pensar sobre concorrência, zona de conforto. A concorrência nos faz nos movimentar. A gente não pode ficar na zona de conforto, porque senão a gente vai ser atropelado. Então, muitos empreendedores, principalmente empresas muito antigas, com 20, 30 anos, as pessoas acham que tem um domínio total do mercado, conhecem demais o processo, e aí acham que, eu já faço isso há 20 anos, quem é que vai me ensinar alguma coisa? É muita presunção, principalmente num ambiente competitivo como nós vivemos hoje, a gente parar e imaginar que não existe possibilidade de concorrência ou que as pessoas possam fazer algo melhor do que a gente já faz. Pare para pensar nisso. Será que você realmente domina todo esse conhecimento para que você não possa ser ultrapassado? Ninguém tem esse poder, tá certo? Então é muito importante a gente pensar nisso. A concorrência nos tira da zona de conforto. O empreendedor que fica preso na zona de conforto, ele está fadado a ser atropelado. Então, é muito importante a gente chegar e pensar nisso. Não posso ficar parado, e eu costumo brincar, meus amigos sabem disso, que jacaré parado vira bolsa, tá certo? Então, se você parar, vai ser atropelado. Então, é muito importante pensar nisso. Concorrência não nos deixa na zona de conforto. A concorrência, pessoal, é uma espécie de combustível que vai nos ajudar a pensar como eu preciso melhorar continuamente. A gente não pode deixar de abastecer o nosso veículo. A gente não pode deixar de se alimentar. Então, comece a se perguntar, o que é o combustível para o meu negócio? O que é o combustível que me faz levantar da cama todo dia? Qual é o combustível que me faz desejar algo melhor, buscar um ambiente melhor para a nossa família, para os nossos filhos? Enfim, esse combustível também é um combustível muito importante para o empreendedorismo. Então, o concorrente, ele nos tira da zona de conforto e também nos dá energia para buscar outras oportunidades, tá bom? Algumas pessoas, alguns empreendedores também ele tem uma opinião que às vezes ele não tem concorrência, tá certo? Isso aí é um grande erro. Muitas vezes, quando você cria um mercado, tá certo? Você inicia um negócio, antigamente a gente podia dizer assim, o cara iniciou esse negócio, esse modelo, essa empresa, e aí realmente não tinha um concorrente direto. Mas hoje em dia, pessoal, a gente começa a pensar que a concorrência é algo muito mais amplo e que o concorrente, ele pode ser que está nos afetando indiretamente. Eu vou dar um exemplo no mercado de aplicativos. Imagina o seguinte, quantos de vocês que estão aqui no Face ou aqui no Instagram já compraram um aplicativo qualquer para os seus smartphones, para os seus tablets? Muitas vezes as pessoas passaram uma vida inteira e nunca compraram um único aplicativo, que seja $1 ou R$1, tá certo? £1 aí na Inglaterra. E aí, para quando você tem um aplicativo gratuito, você tem uma percepção de valor sobre ele, tá? E aí você começa a pensar assim, legal, vamos supor o WhatsApp. Os caras definem a partir de agora, de 1º de abril, o WhatsApp vai ser pago. Muitas pessoas vão começar a pensar se vão continuar ou não com o WhatsApp. Por quê? Eles vão começar a imaginar, será que vale a pena eu investir nisso? Será que eu tenho uma real necessidade de pagar por esse aplicativo? Inconscientemente, na nossa cabeça, a gente faz essas perguntas. Então,
existe uma concorrência direta e indireta nesse processo. Porque muitas vezes você vai dar mais valor a uma coisa como, sei lá, um pacote de pipoca, sei lá, um hambúrguer, uma tapioca aqui no Nordeste, e aí você deixa de pagar um aplicativo que muitas vezes tem uma importância muito maior no seu dia a dia de trabalho ou pessoal. Então, é muito importante que a gente pense nisso, que às vezes existe uma concorrência indireta que funciona no mercado. Por exemplo, no final de 2013, eu com um grupo de pessoas criamos um website para vender obras de arte. Tá? Foi o primeiro do Brasil. Era um modelo de negócio parecido com o Mercado Livre aqui no Brasil, com o eBay, com o Amazon, só que era focado em obras de arte. Então o que acontecia? A gente, por nós termos sido os primeiros no Brasil, a gente não tinha uma concorrência direta. Ninguém fazia aquilo que a gente estava fazendo em 2013. Mas o mercado de arte, ele continua existindo. Existe a galeria de arte, existe aquele artista que bota o quadro na rua, aquele artista que anuncia nas redes sociais e vende. Então, indiretamente, o mercado de arte continuava existindo e continuava comercializando produtos ou serviços. Então, diretamente não existia nenhum website que fazia aquilo, mas o mercado continuava a existir. Então imagine o seguinte, está tendo uma greve no transporte público na sua cidade, não tem ônibus rodando, as pessoas precisam se movimentar. Então eles vão procurar alternativas para conseguir continuar se movimentando. Então, existe todo um potencial aí do mercado para atender de forma alternativa essa ausência de ônibus. Então, a gente precisa ampliar essa nossa visão de concorrência e lembrar que, muitas vezes nos nossos negócios, nós temos visões ou concorrências indiretas que estão influenciando, que estão impactando o nosso negócio. É muito importante pensar nisso. Não pensar que concorrente só é aquele que porta com porta, é aquele que faz o mesmo seu modelo de negócio. Mas, por exemplo, Michael Porter, ele fala sobre as 5 forças dele lá e tem as ameaças de produtos substitutos, produtos ou serviços. Então, se você está com fome, quer comer cachorro quente e não consegue encontrar um cachorro quente, você vai procurar uma alternativa para não ficar com fome. Então, você vai substituir aquela ausência de cachorro quente, por exemplo, por um hambúrguer, por uma tapioca, por um quibe, por um açaí, enfim. Tá certo? Então é muito importante a gente pensar que nos nossos negócios existem similares, tá certo? E que impactam no nosso negócio. Então é muito importante a gente ampliar essa nossa visão sobre concorrência. Tá bom, pessoal? Outro aspecto muito importante que nos ajuda também a valorizar a concorrência é pensar que concorrência é uma avaliação também de que o mercado está em aquecimento. Se não existisse concorrência, é porque o mercado não é interessante. Tá certo? Então, é importante a gente pensar nesse tipo de coisa. Se existe concorrência, é porque existe um mercado de produtos ou serviços, enfim, ali, pungente, circulando. Então, as pessoas estão se movimentando. Ninguém vai abrir um negócio se aquele setor não vale a pena. Não faz sentido. Então, se, por exemplo, sei lá, farmácia, sei lá, vê esse exemplo na cabeça. Se na sua cidade as pessoas continuam abrindo muitas farmácias, aqui em João Pessoa está acontecendo isso agora, continuam abrindo muitas e muitas e muitas farmácias, significa que existe uma avaliação de mercado aí para que as pessoas continuem abrindo, porque grandes empresas, grandes grupos farmacêuticos não estariam abrindo farmácia por acaso. Tá certo? Então, é importante a gente pensar nesse tipo de situação, tá certo? A concorrência também nos faz perceber que existe uma movimentação no mercado. Ninguém vai abrir uma pizzaria, uma oficina mecânica, se não existir mercado, tá certo? Então, a concorrência também nos ajuda a perceber que existe uma movimentação de mercado aí. Tá bom, pessoal? Uma outra coisa que é muito importante, que nos ajuda muito a pensar, é que a concorrência nos faz melhorar em inúmeros aspectos. Por exemplo, no nosso entendimento dos nossos processos internos, tá certo? A gente precisa começar a imaginar
como é que a gente pode melhorar a execução de tarefas, redução de custos, tá certo? Como a gente pode melhorar o nosso atendimento ao nosso consumidor, principalmente aqui no Brasil hoje, que a crise está muito intensa ainda. Existe uma tendência que o mercado vai melhorar. Ninguém sabe quanto tempo vai demorar. A gente já tem conversado bastante sobre isso aqui nas nossas transmissões. Mas a gente precisa cada vez mais melhorar o nosso atendimento. Isso em qualquer lugar. O consumidor do século XXI, ele é muito exigente. Ele está exigindo demais da nossa equipe, da nossa modelagem de negócios. Então a gente precisa melhorar continuamente. E se a gente não melhorar, o que vai acontecer? O nosso concorrente vai nos atropelar. Tá certo? Então é muito importante, é primordial que a gente busque continuamente oportunidades de melhoria no atendimento do nosso cliente, na melhoria dos processos internos, seja nos nossos custos, seja na realização e execução de tarefas. Enfim, a gente possa melhorar a nossa comunicação com o nosso cliente, seja através das redes sociais, seja através do nosso website, canais mais tradicionais como outdoor, TV, rádio, telemarketing, enfim. A concorrência faz com que a gente comece a pensar nesse grau de importância, nas melhorias que a gente precisa executar continuamente com os nossos negócios. Então, pessoal, é muito importante a gente chegar e avaliar que a concorrência, ela traz inúmeros elementos que nos favorecem, que nos ajudam a crescer. Então não adianta a gente ficar pensando e reclamando, porque a concorrência é um problema, que não vale a pena. Não, a concorrência ela traz inúmeros benefícios para o nosso negócio. Precisamos pensar de forma positiva. O empreendedor, ele precisa ter uma mente proativa e positiva, porque senão ele vai se envolver com todos os problemas, vai perder a capacidade de resiliência dele, tá certo? Que é uma capacidade extremamente importante e que faz com que o nosso negócio, que a nossa empresa esteja viva. Tá certo, pessoal? Então é muito importante a gente criar essa concepção de que o concorrente, ele nos ajuda. O concorrente, ele nos ajuda. E o consumidor, ele percebe muito bem isso. Se você está ou não se empenhando em melhorar. Se questione, será que eu estou buscando continuamente melhorar a minha atitude, a presença da minha empresa? Pare para pensar nisso. É muito importante criar essa concepção, esse juízo de valor, esse senso crítico de que será que meu negócio está bom o suficiente para o meu consumidor, que aquele cidadão, aquela pessoa que mantém o nosso negócio vivo. É muito importante a gente pensar nisso. Quem paga a conta no final do dia é o consumidor. Eu costumo dizer em sala de aula que não é com o nosso dinheiro que a empresa vive. Não é nosso capital de giro, as nossas reservas, aquele sonho todo, tá certo? De manter o negócio vivo, que vai manter a nossa empresa funcionando. O que vai manter a nossa empresa funcionando é quem paga a conta, o consumidor. E a gente tem que pensar continuamente nesse processo. Como eu posso, cotidianamente, a todo tempo, melhorar o meu atendimento e melhorar a percepção para o meu consumidor. Que ele entenda realmente que o que ele está investindo de tempo, de dinheiro, de atenção, realmente vale a pena para o negócio dele. Tá certo, pessoal? Então, esses elementos são muito importantes mesmo para a condução do nosso negócio. Tá bom? Então, vamos fazer aqui um resuminho rápido para facilitar. Algumas pessoas entraram aí durante a transmissão. Nós falamos aqui, pessoal, hoje nosso debate é sobre a importância da concorrência nos nossos negócios, tá certo? Nós falamos aqui que um dos elementos que atrapalha um pouco o processo de entendimento da concorrência é um aspecto emocional, muitas vezes, tá bom? Que a gente, muitas vezes, fica irritado, fica incomodado com a presença da concorrência e que, na realidade, a concorrência ela nos ajuda a seguir em frente. A concorrência, pessoal, nos tira da zona de conforto. A concorrência é um combustível importante para que o nosso negócio cresça e continue, tá certo? A concorrência faz com que a gente comece a perceber e não subestimar as pessoas que também estão empreendendo ao nosso redor, tá certo? E aí, outros elementos importantes, a concorrência, ela nos ajuda a avaliar qual a demanda que existe no mercado,
Porque se não existe concorrência, é porque provavelmente o mercado não é interessante. Ou é um mercado de difícil entrada. Também é um aspecto importante. Não, óbvio que a gente não está conversando aqui sobre monopólio, sobre outras situações. Mas às vezes é um mercado muito difícil de entrada. E isso realmente atrapalha a concorrência. Então isso é uma questão, uma fatia de mercado às vezes pequena, então não vamos tratar desse assunto aqui. Tá bom? E a concorrência também nos ajuda a melhorar continuamente nosso processo de desenvolvimento. Busca de melhoria de processos internos, melhoria de custo, melhoria no nosso atendimento, melhoria na nossa comunicação, nas nossas redes sociais, enfim, são inúmeros elementos que a concorrência ajuda também para que a gente consiga buscar melhorias contínuas ao nosso negócio. Tá bom, pessoal? Bom, vamos abrir aqui para as perguntas agora, já tem algumas perguntas. O David está aqui no Instagram, fazendo uma pergunta aqui. Vini, como funciona a concorrência no meio digital? David, você está bem inserido aí no digital, você sabe muito bem disso. A concorrência no digital ela é muito mais ampla e acirrada, porque tem pessoas pensando os modelos de negócio continuamente, e como a tecnologia ela é muito acelerada, muitas vezes você tem que buscar um profissionalismo talvez até maior do que nos modelos tradicionais. Então a gente precisa ficar muito atento o que está acontecendo na concorrência, tentar avaliar não só no seu país, na sua região, o que está acontecendo, mas também em outros países. Por exemplo, quando eu participei do TechCrunch em 2015 lá no Vale do Silício, eu fui para uma reunião com os investidores, aí quando eu estava apresentando o Glocal Arts lá, aí um dos investidores falou, mas essa tua startup é igual a tal startup? E eu não conhecia a startup. E aí, essa startup que ele mencionou lá, era a bola da vez no Vale do Silício, eles estavam participando de um reality show, e eu fiquei com cara de tacho ali na reunião com o investidor, sem eu conhecer um grande player naquele momento ali. Então, realmente, houve um erro de avaliação meu, mas também de entendimento que eu não imaginava o impacto que ia ter uma startup, nesse meu caso, no setor de artes, lá no Vale do Silício. Realmente foi um erro da minha parte. Então, a gente tem que reconhecer também que a gente tem que tentar buscar continuamente que a nossa equipe, as pessoas que estão conosco, estão também buscando o que está acontecendo na concorrência. E no digital, realmente, a concorrência é bem agressiva, David. Pessoal daqui do Clube da Foto. Como se destacar no meio digital? Que canal posso utilizar melhor? Bom, nesse caso, provavelmente vocês trabalham com fotografia, pelo que eu estou vendo aqui no teu ID, certo? Busca entender quais são os melhores meios onde o teu público-alvo tá inserido. Provavelmente esse meio digital, Tumblr, é bem importante. Instagram também atrai bastante, porque trabalha de forma cronológica e trabalha uma imagem, um conteúdo muito rápido, tá? Então a imagem chama bastante atenção. A prestação de serviço, você pode demonstrar o profissionalismo de vocês através dos ensaios, do portfólio que vocês estão desenvolvendo. Então, realmente, utilizar esse tipo de recurso nas redes sociais é muito importante. Mas antes de qualquer coisa, pensar um modelo de negócio até para que o teu concorrente não te atropele. Tá bom, pessoal? Aqui no Face, alguém tem alguma pergunta aqui pra gente? Bianca falando aqui que... deixa eu tentar ver aqui a mensagem completa da Bianca, não estou conseguindo. Bianca também comentou aqui sobre a questão ética da concorrência. Realmente, Bianca, muitas vezes alguns mercados, as empresas são muito desleais no processo de concorrência, mas infelizmente a gente não tem como lidar com isso, né? A gente precisa ter um pouco de cuidado com relação a essa percepção, porque eu prezo muito por ética, mas eu não tenho como dizer para o meu concorrente que ele seja ético. O mercado vai perceber isso. O mercado realmente vai ficar atento e vai perceber em algum momento esse tipo de posicionamento equivocado dessa empresa. Então, realmente, é um problema, mas, infelizmente, em alguns mercados, a questão ética realmente é abolida e
gera muito problema, né? DJ Marcos Cunha aqui no Instagram perguntando: ainda existe mercado para uma web radio com concorrência, a concorrência de Spotify e ferramentas do mesmo tipo, mesmo sendo coisas distintas? Marcos, o que a gente conversa muito hoje, que cada vez mais o atendimento de nicho, ele tem chamado muita atenção, tá? Então, o que que acontece? A Spotify é um conteúdo muito amplo. É a mesma coisa de você imaginar, você colocar para comercializar produtos, por exemplo, no Mercado Livre. O Mercado Livre é um marketplace multimarca generalista. Tem de tudo lá dentro. Você compra palito de dente, compra peça de carro, compra submarino, enfim. Mas imagine se você quer vender algo focado. A comunicação é muito mais próxima do teu público-alvo. O público, cada vez mais, ele quer um conteúdo de qualidade e um conteúdo que você realmente se sinta próximo a ele. Então, uma tendência mundial que está acontecendo é cada vez mais os mercados de nicho crescerem. As taxas de conversão estão ficando muito maiores nesses mercados de nicho. Então, por exemplo, na área de música, como você está citando, se você de repente monta uma web radio de jazz, com certeza, se você tiver uma comunicação, se tiver um domínio dessa área, se você tiver uma organização boa na comunicação com o teu público-alvo, você com certeza vai atrair tanto o consumidor, as pessoas interessadas em jazz, por exemplo, como também anunciantes, músicos, instrumentistas. Você vai começar a se tornar um canal, tá certo? Focado nesse tipo de conteúdo. Então, o teu concorrente, ele vai ter muita dificuldade se ele não tiver um domínio dessa área. Então, os mercados de nicho eles têm crescido muito exatamente por conta disso. Por exemplo, eu tenho uma aluna esse semestre que ela e o namorado dela vendiam pratos para bateria. E eu perguntando para ela como é que era o processo de aquisição, porque é um mercado extremamente de nicho, não é todo mundo que toca bateria, tá certo? Então, o funil de vendas ele é muito mais complexo, porque existe um número muito pequeno de pessoas interessadas em prato de bateria, mas também, por eles serem especialistas, o namorado dela, que era o especialista na área, ele conseguia envolver muito o cliente dele e demonstrar que os pratos que ele vendia, que eles estavam vendendo, eram muito bons. Então, a taxa de conversão dele era muito maior. Então, isso demonstra claramente que mercados de nicho, eles acabam atraindo muito mais as pessoas do que você chegar, por exemplo, no Mercado Livre para comprar um prato de bateria. Não vai ter uma pessoa que vai explicar a função, a reverberação do prato, o material do prato, enfim, eu não entendo de bateria, tá, pessoal? Mas foi alguns tópicos que ela comentou. Aí eu já tenho uma outra aluna esse semestre também que está montando um e-commerce de roupas infantis masculinas. Então, ela está lá na boca do funil, ela está lá em cima. Então é muito mais difícil ela conquistar o cliente, porque ela ainda tem inúmeros passos até ela chegar ao final do funil para fazer a venda. Então ela pode ser muito mais impactada pela concorrência, porque ela está no topo do funil, do que a outra aluna que vendia pratos de bateria. Então, cada tipo de negócio tem que ser avaliado para que a gente consiga perceber exatamente esse impacto da concorrência e como a concorrência vai ou não atrapalhar, dificultar mais esse processo. Tá bom, pessoal? Alguém mais tem alguma pergunta aí que eu possa ajudar? Aqui no Instagram tem mais alguém com alguma pergunta? Quero agradecer aí imensamente as inúmeras pessoas que estão entrando aqui, tá certo? Convidá-los a participar aí do meu canal no YouTube, youtube.com/Vini de Oliveira Oficial. Esse vídeo vai para o YouTube. Amanhã ele está sendo publicado, tá certo? No YouTube. Ele também fica aqui na página da Adriana Chiari, no Facebook. Então o pessoal que está aqui no Instagram pode acompanhar tanto na fanpage da Adriana Chiari, como também no meu canal no YouTube. Obrigado, Marcos. Obrigado, David. Eu convido demais vocês a me acompanharem aí nas redes sociais. @Vini de Oliveira no Instagram. facebook.com/Vini de Oliveira, a minha fanpage. Esses conteúdos estou sempre batendo,
trocando ideia com vocês sobre isso tudo. Quero agradecer demais a todos vocês que acompanham, que incentivam. Muito obrigado, David, aqui pelas palavras gentis. Tanta gente que manda mensagem, contribuindo, dando ideias de tema, dando força para continuar esse trabalho. Enfim, eu agradeço demais a todos vocês que têm me apoiado bastante. Em breve estarei em Londres novamente aí. Nós estamos lançando um projeto, provavelmente essa semana o site vai estar pronto, então em breve estarei lançando um curso aí em Londres, tá certo? E provavelmente em mais algumas cidades da Europa. Então a gente vai fazer uns workshops, estaremos apresentando essas ideias de como o mercado está se posicionando de forma diferente. Aqui no Brasil também já estamos negociando algumas turmas desse treinamento, tá bom, pessoal? Então continue me acompanhando, que vocês vão ter mais informações sobre esse processo aí. Quero agradecer imensamente a minha amiga Adriana Chiari, mais uma vez. Um grande beijo, amiga. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar com vocês todos aí. E que se tiverem dúvida, pessoal, mandem suas perguntas nesses canais todos que eu falei, também aqui nesse vídeo, para que eu possa ajudar vocês. Mandem suas dúvidas, falem um pouco do seu negócio, falem como é que eu posso te ajudar, tá certo? Que vai ser um maior prazer para que a gente consiga crescer junto, porque eu acredito demais que através do empreendedorismo é que nós faremos a diferença na vida das pessoas. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, muito obrigado a todos vocês e vamos em frente. Valeu? Tchau, tchau!